Vamos orar neste momento, amados. Pai amado, Pai bendito, agradecidos somos ao Senhor por essa noite maravilhosa, por este momento que temos de poder refletir em Tua palavra que é o alimento, a Tua palavra que nos fortalece, a Tua palavra que nos renova, a Tua palavra, Senhor, que nos guia, a Tua palavra que ilumina os nossos passos, a Tua palavra, Senhor, que nos orienta nos momentos de dificuldade. Que o Teu Espírito Santo neste momento fale de forma poderosa com cada pessoa que está conectada nessa transmissão. Que o Senhor, ó Pai, direcione diretamente para essa pessoa nessa noite a palavra que ela precisa e necessita ouvir. Eu não sei, ó Pai, a necessidade que cada um está enfrentando e passando nesse instante, mas o Senhor esteve com essa pessoa durante toda essa semana e o Senhor sabe muito bem o que ela precisa ouvir nessa noite. Então, Senhor, que a palavra que sai agora desse altar seja uma palavra, Senhor, que traga ânimo, uma palavra que traga, Senhor, despertamento, renovo, que venha exortar para que essa pessoa, Senhor, seja cheia de fé, coloque-se em pé em Tua presença e continue a sua jornada, a sua caminhada na Tua santa presença, Pai. No nome soberano, sagrado de Jesus Cristo, eu clamo e oro nesta noite, Senhor, que a Sua cruz nessa noite seja exaltada, que o Teu nome nessa noite seja glorificado, que o Senhor cresça, Senhor, que eu desapareça, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, porque a palavra é Sua, Senhor, a vida é Sua, a unção é Sua, tudo é do Senhor, nós somos Teus, e nós estamos diante da mesa do Senhor, para podermos nos alimentar da Sua santa e bendita palavra, Pai. Em o nome de Jesus te agradecemos, amém? Eu quero que você pense comigo nesta noite, aonde Ele está. Pensa comigo, querido, nessa noite. Eu peço a você já, nesse instante, aí na sua casa, pense comigo, aonde Ele está. Na leitura que nós fizemos aqui agora, nós vemos Jó se expressando claramente, amados, nesse texto maravilhoso, diante da circunstância e da adversidade que ele estava enfrentando. E ele, no capítulo 9, ele abre os seus lábios e começa a falar e a dizer: eis que passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante mim e eu não o sinto. Então, aonde ele está? Essa pergunta veio ao meu coração quando eu li esse texto à tardezinha, aonde ele está? Você já sentiu como se Deus não estivesse lá? Eu tenho certeza absoluta que você já sentiu isso. Todos nós já sentimos isso, como que se Deus não estivesse lá, como que se Deus não estivesse cá, como que se Deus não estivesse conosco. Todos nós já passamos por essa situação, todos nós já enfrentamos esse dilema em nossa vida, em nossa jornada, nesse plano, queridos. Embora nós não devamos ser conduzidos pelas nossas emoções, porque quando se trata, amados, de nós confiarmos em Deus, nós não podemos sermos conduzidos, orientados pelo aquilo que nós sentimos. Nós não podemos ser direcionados por aquilo que passa em nosso coração, porque as Escrituras nos diz claramente para nós em Romanos 1:17, que o justo viverá pela fé, e também em Hebreus 11:6 diz claramente: sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia e acredite que Ele é galardoador. Mas pastor, nós não deveríamos ter que sentirmos a Deus para sabermos que Ele está conosco, que Ele está lá, que Ele está comigo? Nós não deveríamos sentir a Sua presença? Ouça, eu sei que nas dificuldades, nas tribulações que você enfrenta, que você passa, às vezes você se sente desanimado, você se sente entristecido, cabisbaixo, depressivo, e parece que Deus não está com você. Há pessoas que dizem: uma das minhas maiores frustrações é que eu não consigo sentir a presença de Deus em minha vida. Eu não sinto comigo, nas dificuldades que eu enfrento, que eu passo, eu não consigo sentir a sua presença comigo. Apesar de eu clamar, de eu buscar, eu não tenho sentido a sua presença. Será que eu estou buscando da forma correta? Será que eu estou buscando da forma certa? Será que eu não estou buscando da forma errada? Será que há algum problema comigo? Ou Deus não me ama mais? O que está acontecendo comigo?
E isso afeta a fé de muitas pessoas. Mas, atenção, ouça neste momento. Da mesma maneira que Jó estava enfrentando uma grande dificuldade, ele estava sentindo dores terríveis, ele estava enfrentando a sua maior adversidade, desde o dia que ele tinha nascido, amados, até aquele presente momento, aquele presente instante. Ele não tinha enfrentado uma dificuldade tão grande quanto a que ele estava passando. E diante dos seus amigos, que ali estavam com ele, naquele instante de aflição, ele foi claro dizendo que ele não sentia a presença dele, que ele não sentia a presença do Senhor como ele. Ao contrário, quando nós continuamos lendo a história de Jó, nós vemos claramente ele dizendo que ele estava sendo alvejado pelo Senhor, que ele estava sendo alvejado e o Senhor estava cravando nele as suas flechas, os seus dardos, e ele estava enfrentando tudo aquilo por esse motivo. Então ouça, escute. Em primeiro lugar, é importante nós observarmos que Deus nos fez com sentimentos e que eles são importantes para nós. Preste atenção, é importante você saber que você foi criado por Deus com sentimentos. Nós fomos criados pelo Senhor com sentimentos, e Ele sabe que nós temos sentimentos e que os sentimentos são importantes para nós. Porém, Deus também deixa claro que os sentimentos humanos, os sentimentos que nós temos, são enganosos. Em Jeremias 17:9 ele diz para nós assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então isso também deixa-nos claro, amados. A palavra, o texto sagrado nos diz claramente que o nosso coração, os nossos sentimentos, eles podem nos enganar, porque, amados, o nosso coração é extremamente, desesperadamente, segundo o texto sagrado, corrupto. Isso nos leva a pensar que devemos ter então, amados, cuidado ao tentar basear coisas importantes da nossa vida em nossos sentimentos, pois podemos nos enganar facilmente. Uma vez que o meu sentimento, queridos, pode me enganar, uma vez que o meu sentimento é corrupto, se eu me basear nele, eu posso facilmente me enganar. O fato de uma pessoa se arrepiar, né? A pessoa diz: eu estou todo arrepiado. O fato de uma pessoa chorar, o fato de uma pessoa cair no chão, isso, querido, de maneira alguma pode ser um parâmetro para dizer que essa pessoa tem uma vida fervorosa com Deus. Eu fico todo arrepiado, eu pulo, eu rodo, eu caio no chão, eu choro. Todas essas expressões de sentimentos, de alegria, de tristeza, tudo isso, queridos, não pode ser um parâmetro para eu basear a minha fé em Deus. Ou se eu olho para uma pessoa que está passando por esse processo, está se expressando dessa maneira, eu não posso medir a espiritualidade daquela pessoa baseada naquilo que eu estou vendo e dizer: não, essa pessoa, ela é muito espiritual. Esse daqui, ele não faz nada, esse daqui é pouco espiritual. Nós não podemos medir, amados, uma pessoa, o seu grau de espiritualidade, ou seja, a sua proximidade com Deus, pelo sentimento que ela externa. A Bíblia, queridos, em nenhum lugar nos diz que sentir coisas é o sinal de que Deus está conosco. Não é pelo que eu sinto, queridos, que eu estou sentindo, que eu devo medir a minha proximidade de Deus ou o meu distanciamento de Deus. Não é através do sentimento que eu nutro, ou do sentimento que tenho dentro de mim, que determina a minha proximidade ou o meu distanciamento do Senhor. Quando Deus aparece, por exemplo, o profeta Elias, amados, na caverna, de uma das cavernas do Monte Horebe, fica óbvio isso para cada um de nós. Ali, amados, o texto sagrado nos fala e nos mostra que Elias estava fugindo e correndo de uma mulher. Está no livro de 1 Reis, o capítulo 19. Nós temos ali no texto sagrado que Elias faz uma longa viagem até chegar em uma das cavernas do Monte Horebe. E ele chega em uma das cavernas, entra nessa caverna, está escondido nessa caverna, com medo de morrer, está ali para preservar a sua vida.
E diz nos textos sagrados que Deus então aparece a Elias e começa a falar com o profeta Elias. E Deus diz para Elias: o que você está fazendo aqui? Porque ele havia passado a noite ali. E ele diz: Senhor, eu tenho servido o Senhor com zelo, eu tenho sido zeloso com o Senhor. Contudo, os israelitas quebraram a aliança que contigo fizeram, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar, Senhor. Por isso eu corri, por isso eu fugi. Diz a Bíblia que Deus então disse para ele: saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, diz a Bíblia que o Senhor passou em um forte vendaval que atingiu o monte, e era tão intenso que as pedras, elas começaram a se soltar no monte e descer do monte abaixo, caindo, amados, aquele monte de pedras rolando monte abaixo. Mas a Bíblia que o Senhor diz que o Senhor não estava naquele vento forte. De repente veio um terremoto grandioso que começou a balançar a caverna que ele estava, o monte que ele estava. Só que a Bíblia diz que o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, um fogo muito forte, consumindo tudo. Mas a Bíblia diz, o texto sagrado diz que o Senhor não estava no fogo. Então quando veio o vento, ele sentiu o vento batendo no corpo, sentimento, ele sentiu arrepio, mas o Senhor não estava no arrepio e no vento. Veio o terremoto, derrubando tudo, ele sentiu medo, temor. Deus não estava no medo e no temor. De repente veio o fogo consumindo tudo, e ele sentiu calor, mas Deus não estava no calor. E depois de tudo isso, diz a Bíblia que veio uma voz sussurrando, bem mansamente leve, dizendo: Elias, o que fazes aqui? Aí ele envoltou o seu rosto num lenço e saiu para fora, porque ali estava o Senhor falando com ele. Ou seja, o sentir pode até existir, o sentimento, mas não é ele quem determina o quanto perto estou ou não de Deus. Então aonde ele está, pastor? Ele está com aqueles que se movem pela fé em sua palavra. Ele está com aqueles que se movem pela fé em sua palavra. Por exemplo, Deus disse a Noé para construir uma arca, porque ele enviaria um grande dilúvio em Gênesis 6. Noé se moveu na palavra que ele ouviu de Deus, e ele construiu uma arca. E em Hebreus 11:7 nos diz assim: pela fé Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido, olha só, movido por santo temor, movido por santo temor, ele se moveu pelo temor da palavra a Deus. Aonde Deus está? Deus está com aqueles que se movem pela fé em sua palavra. E ele, movido pelo santo temor, construiu, porque para construir ele tinha que se movimentar. Construiu a arca a fim de salvar a sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Oh, amados, pela fé ele se moveu. Aonde ele está? Com aqueles que se movem pela fé em sua palavra. Outro exemplo, Deus disse a Abraão para ele ir para um lugar que ele receberia como herança. Abraão creu, queridos, no que Deus disse, deixou a terra que conhecia e partiu então em direção a um lugar desconhecido ao patriarca. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas movido pela fé, ele saiu
e partiu. Aonde Deus está, Ele está com aqueles que se movem pela fé em sua palavra. Pela fé, outro exemplo, Sara, queridos, a qual já tinha passado há muito tempo da sua idade de ter filhos, que ela não tinha mais condições, mas as escrituras nos declaram em Hebreus 11:11, Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, independente das circunstâncias, apesar dos argumentos da lógica e da razão, independente de como essas pessoas estavam se sentindo emocionalmente, cada uma dessas pessoas que eu mencionei aqui no texto sagrado, elas creram em Deus pela fé, e na fé, na palavra que elas ouviram de Deus, elas se moveram, e elas, ao se mover em obediência, Deus agiu na vida delas. Aonde Deus está? Naqueles que movimentam-se pela fé em sua palavra. Ele está com essas pessoas. Em Marcos, no capítulo 4, a Bíblia nos mostra claramente que Jesus havia acabado de encerrar um dia cheio, amados, uma agenda muito cheia. Ele havia pregado o dia todo, ele havia ensinado o dia todo, ali no litoral da Galileia. Ele passou o dia todo ensinando, passou o dia inteiro pregando, curando, restaurando, libertando as pessoas. E aí depois, amados, os discípulos estavam com ele cansados, e ele também cansado. E ele então, depois de instruir a todos, ele chega aos discípulos e diz: passamos para o outro lado. A princípio, eles creram, eles ouviram a voz de Jesus: passemos para o outro lado. Eles ouviram a voz de Jesus, acreditaram na voz de Jesus, entraram no barco com ele e começaram a travessia do mar da Galileia. Mas quando surgiu, amados, lá no meio do mar da Galileia, pelas tantas da noite, uma grande tempestade, eles ficaram com medo, eles ficaram apavorados, eles perderam a confiança de que realmente eles conseguiriam chegar da outra margem do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, ou lago de Tiberíades, ou mar da Galileia, que é todos é o mesmo lago, é o mesmo lago. Então, amados, eles perderam a esperança, eles perderam a fé, acordaram Jesus. Jesus se levantou, repreendeu o mar, repreendeu o vento, e Jesus olhou para eles e foi bem claro ao dizer a eles: ainda não tem fé? Aonde está a fé de vocês? Eu não falei para vocês que nós iríamos atravessar, que nós iríamos chegar do outro lado, porque vocês não se moveram na fé da minha palavra. Oh, amados, eles também poderiam ter facilmente, Jesus ter dito a eles: porque não acreditaram no que eu disse a vocês. Aonde Deus está com aqueles que se movem pela fé em sua palavra. Fé, queridos, é acreditar no que Deus disse. Assim como Noé, assim como Abraão, assim como Sara, acreditaram naquilo que Deus disse a eles. Pela lógica, era algo insano. Pela razão, era insano acreditar. Mas eles acreditaram, eles creram e se moveram naquilo que Deus falou para eles. Aonde Deus está, pastor? Pastor Márcio, porque eu devo acreditar na palavra de Deus e se mover por ela. Por quê? Simples, Mateus 24:35. Eu devo acreditar na palavra de Deus e me mover por ela, porque em Mateus 24:35 nos diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pedro 1:25 nos diz assim: a palavra do Senhor permanece para sempre. Isaías 55:10 me diz assim para mim, porque eu devo acreditar na palavra de Deus. Isaías 55:10 e 11: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer,
para ela produzir semente para o semeador e pão para aquele que semeia e come. Assim também ocorre com a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Por que eu devo acreditar na palavra de Deus, pastor? Porque a palavra dele não volta para trás vazia, porque a palavra dele não é mentirosa, porque a palavra dele é a verdade. Como diz Isaías 48, 40 e verso 8: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Deus não muda na sua palavra, ela permanece para sempre. Assim como ele é eterno, a sua palavra também é eterna. Assim como o seu propósito é eterno, a sua palavra também é eterna. Então acredite, creia, mova-se pela fé na palavra dele, porque ela não torna para trás vazia. Então ouça, escute isso, independente das suas situações, independente das suas emoções que você está atravessando ou sentindo em seu coração, se ela é muito forte, se ela é pequena, independente do grau de emoção que você está tendo, independente, saiba que a palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que você e eu sintamos. A palavra de Deus é mais verdadeira que qualquer experiência que você e eu tenhamos. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer circunstância que você e eu estejamos passando. A palavra de Deus é mais verdadeira do que qualquer coisa que nós venhamos a enfrentar nesse mundo. Por isso, creia, fique com a palavra de Deus. Então, não devo ter sentimentos, pastor? Não devo me condenar por eu ter sentimentos? Se eu não devo me basear pelos sentimentos, então eu não preciso ter sentimentos. Escute, eu não devo então, pastor, ter sentimentos de medo, de raiva, de angústia, de dor, de tristeza? Não se condene pelos sentimentos que você tem. Ouça isso. Não se condene pelos sentimentos que você tem em seu coração, porque nós fomos criados pelo nosso Pai com sentimentos. Não é errado você ter emoções. Até Cristo teve emoções. Ele não tentou, queridos, não sentir. Ele não tentou não sentir. Não, ele não escondeu as suas emoções. Pelo contrário, ele as levava para dentro, para diante do Pai. Ele era honesto e real, autêntico com aquilo que ele estava sentindo. No jardim do Getsemane, na noite antes da crucificação, as escrituras nos contam que Jesus estava aflito, angustiado, e ele não escondeu a angústia dos que estavam com ele. Ele foi bem claro com os seus discípulos: a minha alma está angustiada, eu estou angustiado. Ele não escondeu os seus sentimentos, ele não entrou em conflito com eles. Ele disse: eu estou profundamente atribulado e profundamente triste, agoniado. Jesus expressou como ele se sentia e confessou e confiou os seus sentimentos ao Pai. Embora ele estivesse rodeado por essas emoções, ele levou-as ao pé do Pai. Nós também temos que ter uma liberdade imensurável para sermos francos com o nosso Criador, com o nosso Pai, sobre as nossas emoções, para dizer a Ele com honestidade como nos sentimos e o que estamos sentindo, queridos, diante de uma situação como essa que nós estamos enfrentando. Entenda, o Senhor se importa com os seus sentimentos. Ele está vendo o que você está sentindo e Ele se importa com o seu sentimento. Então não fique com medo, porque Deus não é insensível ao seu sentimento. Com isso, precisamos entender que eu preciso compreender qual é a vontade de Deus, para que eu venha praticar a sua palavra, para que eu venha buscá-lo de todo o meu coração. Ainda que não sintamos coisas extraordinárias, certamente estamos diante da presença viva do nosso Criador, do nosso Pai. O que falta é focalizarmos os nossos olhos no lugar certo e vermos, amados, a fonte
de tudo em nossas vidas, porque Deus prometeu que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria. Jesus foi bem claro que Ele nunca nos deixaria. E Hebreus 13:5, Ele nos diz para nós: nunca os deixarei, nunca os abandonarei. Podemos ter a certeza plena e a confiança que Ele está constantemente conosco, lutando cada situação conosco, vivenciando cada sentimento que estamos tendo, de dor, decepção, angústia, agonia, tristeza, aflição. Ele está conosco, ainda que você não o sinta, você se sinta só, angustiado e agoniado, sozinho. Você chora, chora, chora e se sente sozinho, uma angústia, uma agonia interna, sozinho. Você se sente sozinho, porém não baseie a sua fé no seu sentimento, porque Ele foi bem claro: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E a sua palavra, Ele foi bem claro: passará os céus, esse firmamento, a terra que nós estamos, mas a sua palavra não há de passar. Feche os teus olhos, quero orar com você neste momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro com essa pessoa, Senhor, que está nesse culto de celebração através dessa transmissão. O Senhor conhece a vida dela, e o Senhor a colocou, Senhor, nessa transmissão, esse culto de adoração a Ti, porque ela precisava ouvir essa palavra, Senhor, ser edificada, para que a fé dela venha a ser acrescida. Ela talvez estava perguntando aonde o Senhor estava na vida dela, porém nessa noite a resposta veio para ela. O Senhor está com ela, o Senhor está, o meu Pai, junto a ela. Por isso eu te peço, meu Deus, que ela não baseie a fé dela nos sentimentos que ela está sentindo e enfrentando, mas que ela baseie a fé dela na sua palavra, que ela se mova por fé em sua palavra, e que todas as setas, dardos inflamados do maligno contra a vida dela, que sejam neutralizadas agora pelo poder do nome de Cristo Jesus. Que o Senhor marque a Senhor neste momento, que o Senhor possa, Deus, edificá-la pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Renove-a na autoridade do nome de Jesus. Pai eterno, eu oro neste momento também, pedindo pela nossa cidade, pedindo, Senhor, pelo nosso município, pelo nosso estado, pela nossa nação. Que as Tuas mãos, ó Pai, sejam estendidas sobre o Brasil, sobre Matão, sobre todo o estado de São Paulo. Que a Tua graça, bondade e misericórdia alcance, meu Pai amado, a nossa nação. Oh Deus, que todo principado, potestade do mal que está, ó meu Deus, sobre os céus do Brasil, que eles sejam neutralizados, amarrados, ó Pai, e que o Senhor estabeleça, Senhor, sobre esta nação, meu Pai, oh Senhor, a glória do Senhor, que o estandarte do sangue de Cristo Jesus seja erguido e levantado, Senhor, nos quatro cantos desse país, e a Tua palavra seja anunciada, o Teu Evangelho Santo, e que vidas, Senhor, se rendam a Ti. Meu Deus, alcança cada vida, Senhor, em cada recanto da nossa nação, que a Tua mão poderosa alcance nesse instante. Peço também, Senhor, por cada casa, cada lar, que nesse instante, Senhor, a minha voz está adentrando, que a bênção do Senhor adentre, Senhor, nesta casa, nessa família, para a glória do Teu sagrado nome, Pai, em o nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor Jesus neste momento, aleluia. Querido, querida, fique comigo, nós já vamos agora ministrar a bênção apostólica. Antes eu quero orar com você. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário, o Tiago Pereira, a Francineide, o Caio, a pastora Regina, esses são os nomes que estão aqui comigo, pessoas que estão fazendo aniversário. Nós vamos estar apresentando cada uma delas nas mãos do Senhor neste momento, pedindo ao Senhor que o maior presente de todos, amados, que a presença dEle esteja com cada um desses nossos queridos,
queridas que completam mais um ano de vida. Vamos orar pela vida deles agora? Eu convido você que está na sua casa para orarmos por eles agora, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do Tiago, a vida da Francineide, a vida do Caio, a vida da pastora Regina, Senhor, que completam mais um ano de vida. Que a bênção do Senhor se estabeleça na vida deles, que a presença do Senhor repouse na casa e no lar deles, que eles sejam abençoados de forma especial pelo Senhor. Guarda-os, proteja, revigora a fé de cada um deles em tua presença sagrada e santa, Pai. Nós lhe suplicamos e te agradecemos no soberano nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Eu peço a você nesse instante também que compartilhe essa transmissão na sua rede social, tá? Compartilha na sua rede social essa transmissão, ok? Para que vidas e vidas sejam alcançadas e abençoadas. Seja um semeador de boas novas, para que outras pessoas que estão precisando ouvir essa palavra possam ter um encontro com Jesus, possam ser edificadas pela fé na palavra do Senhor. Então compartilha na sua rede social. Não tenha vergonha. Jesus foi bem claro: aqueles que se envergonharem de mim diante dos homens, eu me envergonharei deles diante do meu Pai naquele dia e dos seus santos anjos. Então, amados, que não venhamos ter vergonha do Evangelho, de dizer que somos cristãos. Vamos levantar o estandarte do Evangelho de Cristo, dizer: eu adoro a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Messias, o meu Salvador. Não vamos ter vergonha de dizer, amados, que nós amamos a Jesus, que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, que somos criacionistas, que cremos que Deus é quem criou o mundo através da sua palavra, que esse mundo que há e que existe, amados, não surgiu, amados, de uma simples explosão do nada, não, veio a ser criado pelo poder da palavra do nosso Criador, e Ele sustenta tudo isso pelo poder da sua palavra e conserva a tudo. Então, se inscreva também no meu canal do YouTube, tá? Ali estão as mensagens. Esse culto de celebração estará ali na íntegra, e depois nós estaremos também fazendo a edição somente da palavra. Então você vai ter a opção de ver os louvores e também somente a palavra, tá? No meu canal no YouTube. Deus abençoe. Quero agradecer também a vida do Tininho que esteve conosco nessa noite, né? O discípulo do Gil, né? Do presbítero Gibeon, esteve conosco aqui no louvor. Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Deus abençoe, Tininho, grandiosamente, meu filho. Que a bênção do Senhor esteja contigo. Então, amados, agradeço também a todos que têm trazido a sua oferta de amor, tá? A sua oferta através dos alimentos. Você tem abençoado muitas vidas, muitas famílias. Deus abençoe a sua vida. Você que tem ofertado, dizimado, que Deus abençoe a sua vida. Nós só estamos aqui nessa noite, amados, sendo veículo de Deus para abençoar lares, porque você tem sido um abençoador da obra de Deus. E creia, acredite, mova-se pela palavra de Deus. Você que está ofertando, dizimando, você está se movendo pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus diz claramente, no Salmo 37, que os justos nos dias de fome se fartariam. Então, essa palavra virá se cumprir sobre você. Não porque eu estou falando, porque o próprio Deus falou que supriria as nossas necessidades. Amém? Deus abençoe você. Estenda tuas mãozinhas, santa, linda e maravilhosa. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão conosco nesse culto de celebração. Que seja uma semana de portas abertas, ó Pai, e que a fé deles seja acrescidas, ó meu Pai, no meio dessa tribulação que nós estamos vivendo. Eu creio e declaro, Senhor, que cada um sairá mais fortalecido ainda, Senhor, dessa tempestade. Em o nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada um nesse instante. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Deus Filho e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja com a sua igreja, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.